Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudades, viu? Logo nós iremos nos ver e vai ser tudo maravilhoso. Vamos lá, o tema da nossa aula de hoje são radicais. Nós iremos trabalhar com simplificação de radicais, tá? Para que vocês possam desenvolver de uma maneira correta a resolução desses radicais, ok? Então, pessoal, eu coloquei para vocês aqui a formalização de um radical, que às vezes parece simples, mas nós nos atentamos a alguns detalhes que passam despercebidos e que fazem a gente errar em algumas questões envolvendo os radicais, certo? Eu coloquei aqui para vocês a nossa raiz em azul, que é o nosso radical, né? Coloquei aqui dentro o nosso radicando, a representatividade, e do lado de fora é o nosso índice, tá? Isso daqui, pessoal, é de grande importância que vocês coloquem no seu caderno, façam essa anotaçãozinha aí e deixam aí que vocês sempre vão precisar para identificar a parte formalizada de uma raiz, tá? De um radical. Logo, pessoal, é fácil lidarmos com alguns exemplos de raízes que tem a raiz fácil, uma raiz que a gente consegue calcular, como por exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Raiz de 4, raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2, certo? Porque 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Qual que é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. A raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Aqui, pessoal, se torna tão simples calcular esses radicandos, não é? Mas e aí? Quando a gente tiver aqueles números mirabolantes, né? Aqueles números grandes, o que a gente vai fazer? Nós vamos fatorar, fatorar. E assim, pessoal, nós temos alguns exemplos aqui que indicam essa fatoração. Vamos ver? Olha, vejamos como a gente vai encontrar a fatoração da raiz de 729. Vamos fatorar o 729? Primeiro, vocês vão pensar, 729 dá por 2? Não, não dá por 2. 729 dá por 3. Dá para dividir por 3? Dá. Então, vamos dividir 79 dividido por 3, 243. 243 dividido por 3, porque dá por 3 ainda, é 81. 81 dá por 3? Sim, 81 dividido por 3 é 27. 27 ainda dá por 3? Sim, 27 dividido por 3 é 9. 9 também é divisível por 3. 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. 3 dividido por 3 vai ser igual a 1. Aqui a nossa fatoração termina, certo? Aqui nós não temos raiz quadrada. Quadrada não significa que é 2. Aqui no nosso índice não é 2, certo? Então, nós vamos agrupar o número 3 em 2. Vamos lá. Em expoente 2, o 3 aqui vai ficar 3 ao quadrado. Aqui, ó, no expoente 2, aqui vai ficar 3 ao quadrado. E no expoente 2, vai ficar 3 ao quadrado. Logo, a raiz quadrada de 729 vai ser 3 elevado ao quadrado, aqui, vezes 3 elevado ao quadrado, daqui, vezes 3 elevado ao quadrado, que é daqui, certo? Como é raiz quadrada, eu não posso cortar os meus expoentes com o meu radical aqui, ó, com a minha raiz. Então, cortando,
eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Certo? Entendido? No próximo exemplo, pessoal, eu tenho a raiz de 144. Fatorando aqui, ó, 144, eu tenho que 144 é divisível por 2? Sim, 144 dividido por 2 vai ser 72. 72 dividido por 2 é 36. 36 dividido por 2 ainda é 18. 18 dividido por 2 é 9. E 9 dividido por 3, porque não dá para dividir por 2, é igual a 3. 3 dividido por 3 é 1. Termina aqui a nossa fatoração quando a gente resta o 1, certo? Nós não temos aqui, ó, raiz quadrada aqui no nosso índice do nosso radical, certo? Então, a gente vai agrupar com expoente ao quadrado. Então, aqui, ó, ficou 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Nós temos aqui o 3 aqui embaixo, tá? Então, a raiz quadrada de 144 vai ser 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado aqui, que é igual. Eu posso cortar os meus expoentes com o meu radical? Posso, porque eles são iguais aqui o índice, não é? Então, cortando, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Logo, a raiz quadrada de 144 é 12. Facinho, né? Vocês vão tirar de letra. Nesse exemplo, pessoal, nós temos aqui a raiz quarta de 256. O que nós iremos fazer primeiro? Fatorar. Fatorando 256, ele dá para dividir por 2. 256 dividido por 2 vai ser 128. 128 ainda dá para dividir por 2? Dá. 128 dividido por 2 é 64. 64 ainda dá para dividir por 2. 64 dividido por 2, 32. 32 dá para dividir por 2 ainda, que vai dar 16. 16 ainda dá para dividir por 2, que vai dar 8. 8 é divisível por 2? Sim, que dá 4. 4 é divisível por 2? Sim, que vai dar 2. Logo, 2 dividido por 2 vai dar 1. Terminamos aqui a nossa fatoração, certo? A questão agora é vocês olharem o índice do radical. Tá vendo que o índice aqui é 4? Se o índice é 4, eu vou pegar aqui números cujo o expoente seja igual a 4, ou seja, eu vou pegar 4 números 2 aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu peguei aqui, ficou 2 à quarta. E aqui também ficou 2 à quarta. Logo, a raiz quarta de 256 vai ser igual a raiz quarta de 2 à quarta vezes 2 à quarta. Cortando aqui o meu expoente com o meu índice, eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? Logo, a raiz quarta de 256 é 4. Belezinha? Pessoal, aqui nós temos operação com os radicais. Vocês agora já estão aptos a realizarem as operações com os radicais. Professora, como assim? Vocês já sabem envolver a fatoração para resolver o radical, certo? Agora, vocês vão utilizar as operações simples de soma, subtração, multiplicação para poder encontrar o valor dessas operações aqui com radicais, tá? Lembrando sempre que a gente vai sempre utilizar a simplificação de radicais, beleza? Raiz cúbica
de 27. Raiz cúbica de 27. Qual que é o número elevado ao cubo que vai dar 27? Vai ser 3 ao cubo, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, certo? Mais, raiz cúbica de 125. Qual que é o número elevado ao cubo que vai dar 125? Vai ser o 5, porque 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Menos raiz cúbica de 343. Qual que é o número elevado ao cubo que vai dar 343? Vai ser o 7. Por quê? 7 vezes 7 é 49, 49 vezes 7 é 343. Logo, como eu tenho os meus expoentes e os meus índices iguais, eu posso cortar, certo? Cortei aqui, ficou 3 mais 5 menos 7. 3 mais 5, 8. 8 menos 7, 1. Encontramos o nosso resultado. Simples, né? Aqui, pessoal, nós temos aqui mais uma operação com os radicais, envolvendo radicais, onde eu repito para vocês, nós sempre utilizaremos a simplificação dos radicais, caso não seja exato, tá? Então, vamos lá. Raiz de 48 mais raiz de 147 menos raiz de 300. Belezinha? Vamos fatorar o 48? O 48 fatorando, ele é divisível por 2, que vai dar 24, por 2, que vai dar 12, por 2, que vai dar 6, por 2, que vai dar 3, e agora somente pelo 3, que vai dar 1, certo? Aqui não é raiz quadrada não é expressa pelo 2. Então, eu vou juntar aqui, ó, todos para formar um expoente ao quadrado. Então, ficou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. O 3 não tem nenhum em comum para que eu possa juntar e ficar o expoente 2, ele vai ficar aqui sozinho. Então, a raiz de 48 vai ser a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Beleza? Mais, raiz de 147. 147, vamos fatorar? Fatorando, 147, ele dá por 3, que vai dar 49, dá por 7, que vai dar 7, que dá por 7, que vai dar 1. Beleza? Aqui não é raiz quadrada? Então, eu tenho que juntar aqui, ó, o 7. Então, vai ficar 3 que multiplica 7 ao quadrado. Logo, a raiz de 147 é 3 vezes 7 elevado ao quadrado. Menos raiz de 300. Vamos fatorar o 300? 300 é divisível por 2, que vai dar 150, divisível ainda por 2, que vai dar 75, que ainda é divisível por 3, que vai dar 25, que agora é divisível por 5, que vai dar 5, por 5, que vai dar 1. Beleza? Aqui não é raiz quadrada? Sendo raiz quadrada, eu preciso juntar os elementos para que formem um expoente ao quadrado, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3, que está sozinho, vezes 5 ao quadrado, certo? Logo, a raiz de 300 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado, certinho? Vamos decompor essas raízes? Decompondo as raízes aqui, ó, nós temos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que multiplica raiz quadrada de 2 ao quadrado, que multiplica raiz de 3. Mais, repetiu mais, raiz quadrada de 3, que multiplica raiz quadrada de 7 ao quadrado, menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Belezinha? Pessoal, aqui, ó, nós temos o índice 2 com expoente 2. Nós não podemos cortar? Sempre que houver o índice 2
e o expoente 2? Nós podemos cortar, não podemos? Então, cortando, eu cortei essa primeira, segunda, a raiz de 3 não tem como cortar, porque o expoente é 1. Raiz de 3 também não tem como cortar, porque o expoente é 1. A raiz quadrada de 7 ao quadrado eu posso cortar. A raiz de 2 ao quadrado eu posso cortar. A raiz de 3 não, porque o expoente é 1. E raiz quadrada de 5 ao quadrado eu também posso cortar. Assim, ficou 2 vezes, não esqueçam dos sinais, viu? 2 vezes 2 vezes raiz de 3, que eu não cortei os expoentes com o índice, mais raiz de 3, que eu também não cortei o expoente com os índices, vezes 7, eu cortei o expoente com o índice aqui, menos 2, que multiplica raiz de 3 vezes 5, certo? Fazendo as devidas operações aqui, ó, de multiplicação, desses números que estão sozinhos, nós temos 2 vezes 2, 4. 4 o quê? 4 que ainda está multiplicando pela raiz quadrada de 3. Mais 7 está multiplicando quem? Raiz quadrada de 3. 7 raiz de 3 menos o 2 está multiplicando com 5, que ainda está multiplicando pela raiz quadrada de 3. Vai ficar 10 raiz de 3. Belezinha? Coloquei o raiz de 3 aqui em evidência, ficou 4 mais 7 menos 11. Ah, professora, mas eu não posso simplesmente fazer a operação aqui, ó, 4 mais 7 menos 10? Pode fazer sim, porque o raiz de 3 é comum para todos eles. Então, eu posso juntar, certo? Eu fiz de uma forma diferente aqui para vocês observarem que tem como colocar em evidência o raiz de 3 aqui, ó, tá? Então, ficou 4 mais 7 menos 10 vai ser 1. 1 vezes raiz de 3, certinho? Nesse daqui, pessoal, aqui nós temos a multiplicação de radicais. Aqui eu tenho raiz cúbica de 5 que multiplica raiz cúbica de 25, certo? Como que vai ficar? A raiz cúbica da multiplicação dos nossos elementos dentro do nosso radical, tá? Então, vai ficar raiz cúbica de 5 vezes 25, certo? Raiz cúbica de 5 vezes 25, 125. Raiz cúbica, 125. Qual que é o número que representa o 125 elevado ao expoente 3, elevado ao cubo? Qual que é? Não é o 5 elevado ao cubo? Por quê? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 5 ao cubo, eu tenho o expoente, né? Aqui, igual ao meu índice. Eu posso cortar? Posso cortar. Então, cortando aí, o resultado vai ser igual a 5. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem, por mínimo que seja, pode entrar em contato comigo. Estarei disponível para vocês em tempo e hora, tá bom? Eu deixei aqui para vocês uma mensagenzinha. Tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração, tá? Pensem nisso, um ótimo estudo, um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.